Olá, e seja bem-vindo à nossa conversa de hoje. Nós vamos mergulhar num tema que é quase um campo minado para muita gente. Decifrar a linguagem silenciosa da atração. Um campo minado mesmo. Sabe aquela situação? Alguém diz uma coisa, mas o corpo, as atitudes, o tempo que a pessoa te dá, tudo parece gritar o oposto. Totalmente. As palavras constroem um castelo, mas as ações, sim, mal conseguem levantar uma cabana. Exato. E a nossa missão aqui é ir além do óbvio. Usando como base algumas pesquisas sobre psicologia profunda, vamos investigar os sinais que o inconsciente deixa escapar, sabe, os rastros que revelam um envolvimento real e que não podem ser facilmente falsificados. É exatamente esse o ponto. A gente vai conversar sobre uma perspectiva da psicologia que olha para o que acontece por baixo da superfície. A ideia é bem simples, na verdade. E qual seria? Nossa mente consciente é ótima em criar histórias, em justificar, em dizer o que o outro quer ouvir. Mas o nosso corpo, os nossos comportamentos automáticos, Esses não mentem. esses não sabem mentir. Eles são a voz do inconsciente. E é nesses sinais que escapam sem permissão que a gente vai focar. São as pistas que não passam pelo filtro do "será que eu deveria fazer isso?" Elas simplesmente acontecem. Perfeito. E isso já me leva a uma questão que eu vejo por toda parte. Essa confusão clássica. Ah, ele diz que gosta de mim, mas some por 3 dias. Ou Ela fala que sou importante, mas nunca tem tempo. isso. Por que a gente cai tanto nessa armadilha de acreditar nas palavras e ignorar as ações? A gente fica esperando o quê? Uma declaração de amor na chuva, como num filme? Pois é, a gente é condicionado a buscar o espetáculo, né? Mas a verdade da conexão emocional não está no palco, está nos bastidores. O que é fascinante na pesquisa que a gente analisou é a ideia de que, quando uma conexão profunda acontece, ela ativa o que alguns psicólogos chamam de arquétipo do amante. E isso não tem nada a ver com ser um bom ou mau amante no sentido literal. É uma força primitiva na nossa psique. Pensa nisso como um software que roda em segundo plano e, quando a pessoa certa aparece, ele é ativado. E assume o controle do sistema. Exatamente. Ele assume o controle e gera respostas que são instintivas quase. Selvagens. Não é uma decisão do tipo, acho que vou investir nessa pessoa. É uma reação que brota de um lugar muito mais fundo. Ok. Arquétipo do amante soa muito intenso, quase místico. Mas na prática, para quem está nos ouvindo, isso não pode ser confundido com aquela paixão avassaladora do início, que muitas vezes é só fogo de palha e acaba rápido. Nossa, essa é a pergunta-chave. Qual é a diferença fundamental entre essa força e uma simples paixonite? É que a paixonite é um sprint, uma corrida de 100 metros. O arquétipo do amante, quando ativado de verdade, é uma maratona. A diferença está na consistência e na direção. Direção. Como assim? A paixão busca o prazer imediato, a conquista. Essa força mais profunda busca a integração. Ela não quer só ter a outra pessoa, ela quer incluir a outra pessoa no seu universo. E é aí que os sinais começam a ficar claros e, assim, impossíveis de ignorar, se você souber onde olhar. Entendi. Então, se essa força assume o controle, como ela se manifesta na agenda de alguém que vive dizendo minha vida é uma loucura, não tenho tempo pra nada? Porque essa é a desculpa número 1 hoje em dia, certo? E é a primeira coisa que desmorona. Aqui está o primeiro grande sinal. A reorganização espontânea do espaço e do tempo. Uma pessoa genuinamente envolvida não acha tempo. Ela cria tempo. Ela cria tempo. E o mais interessante não é o tempo criado para um jantar chique no sábado à noite. Qualquer um pode fazer isso. O sinal mais forte é a integração no mundano, no trivial. No trivial. Como assim? Me dá um exemplo mais concreto disso. Claro, pensa num executivo no meio de uma semana infernal de fechamento de metas. Se, naqueles 5 minutos de pausa entre uma reunião e outra, a primeira coisa que ele faz é mandar uma mensagem simples. Algo como, e aí, tudo bem? Tipo, seu guia está melhor hoje. Isso não é sobre ter tempo livre. É sobre quem ocupa o espaço mental dele, mesmo sob pressão. Ou então, um convite do tipo, preciso passar no supermercado rapidinho, quer vir comigo? Ah, entendi. Não é um evento. Não, ele não tá te chamando para um evento, tá te chamando para a vida real dele. É nesse momento que a pessoa deixa de ser um compromisso na agenda e passa a ser parte do tecido da vida, sabe? Faz todo sentido. É a diferença entre ser um evento especial e ser parte do dia a dia. E sobre apresentar para os amigos, para a família, isso ainda é um termômetro importante? Porque às vezes as pessoas dizem,
Mas ele é mais reservado, não gosta de misturar as coisas. Sim, é um ponto delicado. Existe uma linha tênue mais clara entre ser reservado e manter alguém compartimentado, em segredo. Qual a diferença? Uma pessoa reservada pode demorar mais, mas a direção é a da inclusão. Ela vai falar de você para os amigos, mesmo que não os apresente imediatamente, seu nome vai surgir nas conversas. Já quem compartimenta te mantém numa caixa separada. Tipo, a pessoa do fim de semana. Isso, você é a pessoa do fim de semana, a pessoa da noite, mas não existe na vida dele de segunda a sexta. Quando o envolvimento é real, o inconsciente sente um impulso de orgulho, de exibir aquela conexão. Esconder alguém gera um conflito psíquico. É como tentar manter 2 sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo. Uma hora o sistema trava. Entendi. A bússola interna da pessoa muda de norte e, de repente, tudo aponta para aquele novo centro de gravidade. Ok, então o calendário e o círculo social mudam. Mas e quando vocês estão juntos, cara a cara, naquele café improvisado que você mencionou? O que o corpo está falando sem que a pessoa perceba? Aí a gente entra na linguagem mais honesta que existe. Os estudos sobre isso são fascinantes. São gestos involuntários, como se o corpo fosse um ímã. Um ímã. Sim. Durante uma conversa, o tronco da pessoa se inclina na sua direção. Num grupo de amigos, mesmo que ele esteja conversando com outra pessoa, os pés dele provavelmente estarão apontados para você. É o GPS do corpo indicando ponto de interesse. Isso da direção dos pés é clássico. Mas tem um detalhe que eu achei incrível em uma das fontes. Não é o olhar óbvio de desejo. É um olhar que acontece quando a outra pessoa está distraída. Sim. Olhando o cardápio ou rindo de uma piada. É descrito como um olhar profundo, contemplativo, que parece querer gravar a imagem na memória. É quase um olhar de admiração que acontece quando a guarda da outra pessoa está baixa. Exatamente. É o olhar que diz, eu vejo você. Não é um olhar que quer consumir, é um olhar que quer absorver. E se a gente for ainda mais fundo para a fisiologia, tem as reações ao toque casual. Um toque no braço. Isso. Um toque no braço para chamar atenção, um esbarrão sem querer. A pesquisa aponta para coisas como uma leve dilatação da pupila, um rubor quase imperceptível, uma pequena alteração no ritmo da respiração. Uau! Basicamente, o corpo reage antes que o cérebro tenha tempo de pensar. É um detector de mentiras embutido. São respostas do sistema nervoso autônomo, o tipo de coisa que você simplesmente não consegue fingir. Nossa, pensar nisso é muito poderoso. E me leva a outro ponto que eu achei o mais surpreendente de todos. A memória. A ideia de que a pessoa envolvida desenvolve uma espécie de radar para o que é importante para o outro. Sim. Ela se lembra de coisas que nem a própria pessoa lembrava que tinha contado. Sim, porque o inconsciente dela está trabalhando como um curador de conteúdo. Ele seleciona e armazena as informações que vêm de você de uma forma diferente. É como se no cérebro dela fosse criada uma pasta premium com acesso prioritário para tudo que te diz respeito. Uma pasta premium. Gostei disso. É isso. Cada detalhe, por mais trivial que pareça, aquela história da sua avó, o nome do seu primeiro cachorro, aquela sua mania boba, é arquivado como uma etiqueta de importante. Os exemplos que a gente viu são muito bons. Lembrar daquela música que você mencionou uma vez que te faz lembrar da infância. Exato. Ou, semanas depois de você falar sobre um livro que queria ler, a pessoa aparecer com ele de presente. Não é uma coincidência. Uma das leituras descreve isso como uma sincronicidade, mas na verdade é só a prova de que você continua existindo ativamente no pensamento da pessoa, mesmo quando não estão juntos. É isso, você está, como dizem, morando de aluguel na cabeça dela. É a prova de uma escuta ativa, de um interesse que vai muito além da superfície. Mostra que a pessoa não estava só esperando a vez dela de falar, ela estava genuinamente absorvendo quem você é. E esses detalhes que ela recorda são os ecos dessa presença constante sua no mundo mental dela. Então temos o tempo, o corpo, a memória. Parece que as defesas e os muros vão caindo um por um, o que nos leva a um território ainda mais fundo e talvez mais arriscado. A vulnerabilidade. Sem dúvida. Psicologicamente falando, o verdadeiro encontro entre duas pessoas só acontece onde as armaduras terminam. Em uma cultura que ainda ensina muitos homens a serem fortes, a não demonstrarem fraqueza, o ato de um homem compartilhar suas inseguranças, seus medos, seus sonhos mais secretos, é talvez o sinal mais potente de todos. Ele não está te dando flores ou presentes. Não, ele está te dando confiança. É um convite sem palavras para a sala mais protegida da alma dele. E, de novo, não estamos falando de grandes discursos dramáticos, certo?
São momentos mais sutis. Perfeitamente. Aquele suspiro antes de falar de uma preocupação com o trabalho. A confissão meio sem graça sobre um erro que cometeu no passado. É nessas pequenas rachaduras na armadura que a gente vê o sentimento real. E aqui é crucial fazer uma distinção que as fontes enfatizam. A diferença entre o cuidado que nasce dessa vulnerabilidade e o controle possessivo. Ah, sim, importante. O cuidado genuíno protege sem aprisionar. Ele zela sem sufocar. Ele respeita a sua liberdade, a sua individualidade. Surge um instinto de guardião, não de dono. Um guardião. É um desejo de ver a outra pessoa bem, segura e principalmente livre para ser quem ela é. O controle, por outro lado, disfarçado de cuidado, busca podar, limitar, adequar o outro às suas próprias necessidades. É uma diferença fundamental. Essa distinção é tudo. E se conecta perfeitamente com o último grande sinal, que é quase como a prova final. A projeção no futuro. Como alguém pode ter um vislumbre de que aquilo não é só para o momento presente? A resposta está em como a pessoa é incluída nos planos. E, de novo, de forma natural, quase inconsciente. Não é sobre fazer promessas grandiosas do tipo: um dia vamos casar e ter 3 filhos. exato, isso pode ser vazio. É o inconsciente dele que já começa a te desenhar no mapa do futuro. Você deixa de ser uma opção e se torna um dado da realidade nos planos dele. E na prática isso aparece em frases pequenas do dia a dia, né? Coisas como: no próximo verão a gente podia ir conhecer aquela praia. Isso. Ou tem um show em outubro que nós vamos adorar. O uso do nós para eventos futuros, mesmo que distantes, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo que vocês estarão juntos. E a chave é a consistência, imagino. É a consistência. Uma grande declaração sobre o futuro pode ser feita no calor do momento, mas a repetição constante dessas pequenas sementes de futuro plantadas no presente, isso revela muito mais. Mostra que na mente dele, a história de vocês é uma narrativa em andamento, sem um ponto final previsto. Ele não está pensando em si, vocês estarão juntos. Mas em o que vocês farão quando estiverem juntos lá na frente. Uau. Ok, vamos juntar as peças. Se a gente pudesse resumir, a grande lição é que a verdade não está em palavras isoladas, mas em um padrão de ações consistentes. Exato. O corpo fala o que a boca cala. Criar espaço real na vida. Ter uma memória seletiva para o que te importa. Ter a coragem de ser vulnerável e te incluir naturalmente no futuro. Esses são os verdadeiros marcadores de um envolvimento profundo. Exatamente. A ideia central que a gente pode extrair de tudo isso é que uma conexão real é um fenômeno que se manifesta em tudo. É um fluxo natural. Se é preciso forçar, se é preciso implorar por atenção, se é preciso montar estratégias e decifrar joguinhos, A coisa não está fluindo. a conexão genuína, essa que brota do inconsciente, provavelmente não tá ali. O que as fontes descrevem é quase como uma dança silenciosa entre 2 inconscientes que se reconhecem e entram no mesmo ritmo sem precisar de ensaio. E saber disso tudo não serve só para decifrar o outro, mas também para validar a nossa própria intuição, né? Para parar de gastar energia em relações baseadas em promessas que nunca virão realidade. Precisamente, é uma ferramenta de autoconfiança. É aprender a confiar nos sinais que se sente e não apenas nas palavras que se ouve. É dar um voto de confiança para aquela vozinha interna que diz: tem algo que não se encaixa aqui. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Significa que, ao aprender a ler esses sinais nos outros, a gente, inevitavelmente, começa a se questionar sobre os sinais que nós mesmos estamos emitindo. Uma autoanálise. Pois é, se o nosso inconsciente também se comunica sem pedir licença, que história silenciosa o nosso próprio comportamento está contando por aí? Sobre os nossos medos, nossos desejos e, principalmente, sobre quem e o que nós realmente valorizamos. Essa é a reflexão que fica.